Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu fiz de propósito o cumprimento dessa noite. Por quê? Toda ação gera uma reação, diz a física, não é mesmo? E é interessante que quando Deus convida-nos a servi-lo, toda ação gera uma reação. Não é interessante? Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu usava uma camisa, eu lembro até hoje, com o título assim, 100% Jesus. E colocava no peito assim, 100% Jesus. Mais de 30 anos se passaram e hoje eu vou pregar um tema que é totalmente diferente daquela camisa que eu usei mais de 30 anos atrás. O tema de hoje é 100% com Jesus. Tem diferença? Tem diferença. 100% com Jesus. E eu pergunto para cada um de vocês, como está sendo essa semana de oração? Como está sendo essa semana para você? Está sendo uma bênção? Ou é mais uma semana de oração? Eu prefiro acreditar que está sendo uma bênção. E é interessante que anteontem, o Robinho falou de cartas. Eu não sou muito antigo, não, mas eu recebi muitas cartas. Eu vim para... Bom, quem já namorou de longe, né, acredito que tenha recebido várias cartas. Hoje perdeu um pouco, né, o brilho, né? Porque a tecnologia chegou e você faz uma ligação, você já vê a pessoa ao vivo e a cores, né? Mas em 1990 e algumas bolinhas, quando eu vim para São Paulo, minha esposa escrevia umas cartinhas, e é igual o Robinho falou, chegava cheirosinha e tal, e eu falei, ai, que saudade. E hoje, eu vou falar algo que, para que a carta seja entregue até a pessoa que vai receber, ela precisava ter o quê? Um selo. E é interessante que a carta, quando era enviada, ela tinha selos de vários preços. E quando a pessoa não tinha condição de mandar uma carta, né, porque tem pessoas, a gente pensa que não tem pessoas pobres, mas tem. O governo federal fez um plano, a pessoa com 1 centavo comprava um selo, colocava no envelope e escrevia embaixo, carta social. Era uma carta que era só para ter notícia e receber notícia das pessoas. Então, com 1 centavo, a pessoa comprava um selo e escrevia carta social, e a carta chegava ao destinatário. E nesta noite, eu quero fazer algumas perguntas antes de entrar no nosso tema. Você acredita em promessas?
enquanto nós estivermos acreditando em promessas, nós podemos estar sorrindo. Por quê? Porque nós temos as expectativas de algo vai acontecer. Eu quero cumprimentar o pessoal do outro lado da telinha, né, que está nos assistindo pela internet, né, que Deus possa estar abençoando você e o seu lar. Como o nosso irmão Falcone Jesus aqui já falou, se você quer estudar conosco, você não é adventista ainda, né, deixa a sua mensagem aí que nós entraremos em contato com você e teremos o maior prazer de estudar com vocês. E para a igreja, eu quero dizer para vocês que amanhã, para vocês também, se vocês puderem chegar mais cedo, nós vamos ter um bate-papo gostoso, só 15 minutos antes. Então, às 19h45, a igreja já estará aqui e teremos um bate-papo aqui e o culto começará mais cedo amanhã, tá bom? Então, vocês estão convidados, faça planos de estar aqui para nós ter um bate-papo. Mas eu quero fazer outra pergunta. Alguma vez você já lhe prometeu alguma coisa, depois não cumpriu a promessa? O que você acha das promessas feitas por algumas pessoas importantes de nossa sociedade? E o que dizer das promessas de Deus? Confia que serão cumpridas? O que o texto de João vem nos dizendo? Eu esqueci de tirar o som do meu celular. Tirei agora. Se você não tirou o seu, tire. E desculpe, tá bom? Mas, irmãos, por que a promessa que Jesus fez na sua palavra é tão especial? Conforme as palavras de Deus, né, qual é o objetivo principal da segunda filha do seu filho? Onde fica a casa do Pai? Qual deve ser a atitude daqueles que estão aguardando o cumprimento das promessas de Jesus? Agora, essa pergunta aqui, eu confesso a vocês que eu tenho muito anseio. Você anseia que Cristo volte logo a fim de ir para o céu com Ele? Eu anseio, muito. Em sua opinião, por que algumas pessoas não querem que Jesus volte ou não sentem o desejo de ir para o céu? E outra pergunta, que eu e você deve fazer uma reflexão, eu não quero resposta. Se Jesus voltasse hoje, estaria eu preparado? Irmãos, eu, ao estudar esse estudo de hoje, eu fiquei pensando bastante, porque há muito tempo atrás, em 1984, dia 7 de abril, quando eu aceitei Jesus, eu já ouvia essa mensagem. A mensagem falando sobre o selo de Deus. E essa mensagem, eu confesso a vocês que me dava medo. E é interessante que quando se trata de Apocalipse, geralmente causava medo. E antes de aceitar Jesus, a minha professora na 7ª série, ela entendia bastante da Bíblia, professora de história, e ela falava vários acontecimentos do mundo,
E do jeito que ela contava, trazia um terror enorme. Principalmente que nós acreditávamos que de 2000 não passaria. E ela disse que tinha lido a Bíblia várias vezes. Porém, quando chegava no Apocalipse, ela não lia. Porque o livro era cheio de complicações. E quando a gente conhece Jesus, a gente vai estudando, a gente vai vendo que o próprio título do livro de Apocalipse é o quê? Revelações. O que é revelação? Revelação é algo que está encoberto. E para a gente entender, a gente tem que estudar. Eu sei que essa professora me causava terror, de forma que quando falava em guerras, ela contava tanta história que eu estudava longe, eu ia de bicicleta e tinha que passar num lugar escuro assim, no meio de chácaras, e eu passava ali, eu era muito medroso, com o coraçãozinho na mão. Mas quando eu conheci Jesus, irmãos, é interessante que a Bíblia fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E na minha vida, esse texto foi literalmente. Às vezes eu saio para alguns lugares assim e fico pensando quem era eu e quem sou eu hoje. E aí, o que acontece? Nós precisamos buscar a palavra de Deus, ler, conhecer, examinar. Para quê? Para que esse Cristo seja revelado na nossa vida. E, em vez de nós afastarmos dele com medo, nós o amaremos e nos aproximaremos cada vez mais. Em João 14, no versículo 15, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E é justamente por causa desse versículo que muitas pessoas afastam. Por quê? Porque não ama. E aí, eu vou pedir, como é um estudo um pouco complexo, nós vamos soltar os slides, né? E vamos tentar, junto com os irmãos, aprender um pouco sobre o selo de Deus. E aí, nós pediremos ali o pessoal para ajudar a gente, e nós vamos ver se a gente consegue ler, né, o que está nesses slides. 100% com Jesus. Aqui nos fala algo interessante. Um selo, como uma assinatura, é usado para validar um documento. Na antiguidade, ele era um carimbo pressionado sobre cera mole ou argila, utilizado para demonstrar autenticidade ou propriedade e trazia consigo a autoridade do seu proprietário. O selo de Deus é um sinal da propriedade divina e da proteção que o Senhor oferece ao seu povo. Paulo descreveu o selamento em conexão com a conversão e o recebimento do dom do Espírito Santo. Ele chamou esse dom de depósito ou sinal, pagamento antecipado, dado aos cristãos como garantia de redenção e da herança que receberão quando Jesus voltar.
O selo de Deus é a nossa garantia de que estamos 100% com Jesus. Irmãos, quando se fala em selo, é interessante que a gente só pensa em quê? Em cartas. Mas o selo, ele é algo que é colocado em alguns documentos, algumas propriedades, para que chegue até o lugar de origem que você quer que envie. E quando fala aqui que esse selo naquele tempo era colocado uma cera ou então um barro, eu pude ver isso em 2005, quando um antigo patrão faleceu. Ele era um português, e iam levar o corpo para Portugal. Prepararam o corpo todo, o corpo foi velado perto do aeroporto de Guarulhos, e foi feito todos os trâmites. Aí depois veio o consulado de Portugal, verificou, tinha uma urna, né, um caixote grande, onde era colocado o caixão, e ali coloca papel, pó de serra, tudo ali para o caixão não balançar e tal, tudo comprimido. Aí depois fecha o caixão, depois do consulado e toda a segurança olhar para ver se não tem nada impróprio ali dentro. E aí depois que coloca ali dentro, é amarrado com uma cinta de aço, e aí é derramado uma cera em cima, vem o carimbo de Portugal, né, que é o selamento, né? Aí coloca umas fitas da cor do país. Aqui no Brasil é verde e amarelo, né? Lá é uma cor diferente. E aí eu pude ver, né, o significado melhor daquele selamento. E hoje Deus está trabalhando com cada um de nós. Por quê? Porque quer um compromisso comigo e com você. Ele quer o quê? Nos selar. E aí, o que nos fala? Vamos pedir para colocar para nós. Isso. Aqui duas características do remanescente fiel a quem Satanás odeia e persegue. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aí, como nós já lemos, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Quem guarda os mandamentos demonstra sua identificação com Cristo, e por isso atrai o quê? A ira do inimigo de Deus. No capítulo 7 de Apocalipse, como uma espécie de parênteses entre o sexto e o sétimo selo, Jesus nos diz que antes de vir, será colocado o quê? O selo de Deus nas frontes de quem? Dos que serão salvos. E aí fala que vi outro anjo dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Está em Apocalipse 7, versículo 2 e 3. E aí tem uma pergunta: será a terra destruída por uma guerra total? O que os anjos dos quatro ventos, dos quatro cantos, pontos cardeais da terra estão retendo? Aqui em Apocalipse 7, versículo 1 diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Queridos irmãos, é interessante que nessa terra, aqui no Brasil, por exemplo, 99% das pessoas acreditam em Deus, 59% lê a Bíblia, 40% frequenta uma igreja, mas porém
às vezes as pessoas só têm um nome, uma formalidade de seguidor de Jesus. Porém, Jesus está nos convidando hoje para que sejamos 100% ligados a Ele. Por quê? Porque o fim está próximo. É interessante, todos os dias, quase todo dia, eu ouço o pastor Roberto Rabelo. É só a voz dele, porque ele já morreu. Mas 60 anos atrás, irmãos, ele já pregava sobre a volta de Jesus. E é interessante como essas mensagens hoje, ele já pregava 60 anos atrás, numa veemência, assim como se Jesus fosse voltar naqueles dias. E se ele pregava assim, naquele tempo, imagina como nós devemos pregar hoje. E aí, o que nós acabamos de ler? Que os anjos estão segurando o quê? Os 4 ventos. E é interessante que as pessoas às vezes acreditam que esse mundo vai ser acabado como? Em guerra. E aí o que acontece? Do jeito que o mundo vai, do jeito que está acontecendo, dá a entender que a qualquer momento pode surgir uma terceira guerra. E as coisas vão para baixo. Mas veja só, aqui fala que depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O que são esses ventos, irmãos? São as guerras. E olha para você ver que interessante. A gente, quando, o bom de, às vezes, a gente vem pregar, é que a gente passa a estudar um pouco mais e fica sabendo de algo interessante que já aconteceu na história. E a gente vê acontecimentos na história que Deus esteve ali com a sua mão poderosa para que coisas piores não acontecessem. E eu, estudando hoje, eu vi que em 1961, no auge da Guerra Fria, os jornais publicaram a denúncia do senador australiano Thomas Morrow, assinalando que os Estados Unidos quase destruiu o mundo inteiro, quando a rede automática de alarme constatou erradamente um sinal de que um foguete havia sido disparado da Rússia contra os Estados Unidos. Morrow disse que, felizmente, um canadense que estava nos controles, nesse momento, não apertou o botão para enviar um foguete contra a Rússia, porque a Rússia, ela, ao ser enviado um foguete contra ela, automaticamente enviaria um foguete também de forte alcance para destruir os Estados Unidos. Então veja só, esta dúvida salvou o mundo, pois esse erro poderia ter provocado um ataque aos Estados Unidos, pois a Rússia naturalmente teria respondido. O alarme falso foi provocado por um sinal que rebateu na Lua. Ainda hoje existe o quê? Essa grande tensão. E é interessante, quando eu ouço lá o pastor Roberto Rabelo, ele fala sobre fizeram até um filme, né, sobre Armagedon, né? E aí é muita tensão. E às vezes nos grupos de WhatsApp eu vejo pessoas, em vez de falar de Jesus, de falar da volta de Jesus, colocar
mensagem, ontem mesmo eu gostei da mensagem do Alexandre, né? Ele aqui falando que ele é muito otimista. Eu falei, tá, eu gosto de sentar perto dessas pessoas que são otimistas. Pessoa pessimista, se chegar perto de mim, eu saio correndo, né? Por quê? Porque passa uma energia legal para a gente. E aí o que acontece? Eu ouço as mensagens e vejo assim quão a pressa que nós temos de anunciar que Jesus está voltando. E aqui, né, as pessoas às vezes colocam, o Papa vai fazer isso, o Papa vai fazer aquilo. Irmãos, vamos falar de Jesus, deixa o Papa fazer. Nós temos que estar o quê? 100% com Jesus. Se estivermos 100% com Jesus, deixa vir lei dominical, deixa vir a besta, deixa vir falso Cristo, deixa vir o que for. Você está com Jesus. Você está caminhando para quê? Para ser selado. Mas aqui vem várias advertências. Veja só, até quando seria detida essa guerra, né? Vamos pedir ao Oswaldo para colocar lá para nós novamente. Até quando seria detido essa guerra terrível? Até selarmos o quê? Em suas frontes, os servos do Deus Altíssimo. Onde revela Deus está o seu selo para os crentes. Resguarda o testemunho, sela a lei onde? No coração. E aí, irmãos, quando a lei de Deus está no nosso coração, não precisamos ter preocupação com nada. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos o quê? Os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, ele é o quê? E nele não está a verdade. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. E é interessante, irmãos, que as características de um selo, ele tem que ter o nome, tem que ter o cargo, tem que ter a jurisdição. Então, o consulado, quando estava ali, para que aquele corpo fosse enviado, né, tinha o nome das pessoas responsáveis. Então, aqui, no selo de Deus também, o nome do Senhor Deus, cargo, Criador, a jurisdição é o universo. E aí fala, santificai o que? Os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Irmãos, eu gostaria que estava passando esses slides. Por quê? Porque é um estudo bem aprofundado e vem falando bastante do sábado. E esse dia, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque ele está sendo pisado por nós mesmos. Eu estive em Minas Gerais certo tempo, e nós tivemos uma reunião ali com os departamentais ali em Minas Gerais, ali na capital, BH, Belo Horizonte, né? Eu sou mineiro, eu falo Belo Horizonte, né? E aí uma irmã perguntou sobre o sábado, por que estava acontecendo muitas coisas, as pessoas estavam fazendo muitas coisas no dia de sábado, né? E ele falou assim, irmã, nós precisamos fazer urgentemente uma reforma quanto ao sábado. Irmãos, sábado não é um dia qualquer, o sábado é o dia do Senhor. E aqui fala que assim diz o Senhor, bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado, que se houver chegado ao Senhor, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, o nome eterno darei, cada um deles, que nunca se apagará,
Aos estrangeiros, sim, todos os que guardam o sábado, porque minha casa será chamada o quê? Casa de oração para todos os povos. E qual era o dia de descanso do nosso Senhor Jesus? Em Lucas 4,16 diz que Jesus entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, para estudar a palavra. A Virgem Maria e os seus seguidores guardavam que dia? Lucas 23, versículos 55 e 56 diz que as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o que? O seu mandamento. Jesus disse a seus discípulos que orassem para que a fuga de Jesus não se desse nem no inverno e nem no sábado. E esse fato ocorreu somente que ano? Nos anos 70. E aí, irmãos, vem nos dizendo que as profecias anunciam um ataque contra a lei de Deus. E eu pergunto para vocês, diante da cena mundial, vocês acham que está longe de acontecer? Nós vemos agora, pouco tempo, como eu vou colocar evangélicos foram atacados. E nós podemos ter certeza que Deus está no comando de tudo. Assim como em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, o grande dragão representa a Satanás em sua rebelião contra Deus. Em Daniel 7, o chifre pequeno representa o anticristo, instrumento de Satanás. O que o chifre pequeno tentaria mudar? A lei, o tempo e a lei. A respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, outro que subiu, diante do qual caíram 3, e cuidará em mudar o tempo e a lei. Portanto, qualquer tentativa de mudança na lei de Deus não obedece o quê? A vontade divina. E Jesus vem e fala em Mateus 5, versículos 17 e 18, não pensei que vim revogar o quê? A lei ou os profetas? Não vim para revogar, vim o quê? Para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i, nem o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E aí, irmãos, a gente vê que Jesus foi preparar um lugar para cada um de nós. E ali nós estaremos adorando a Deus. Quando? De um sábado a outro sábado. O Apocalipse prediz que o remanescente fiel de Deus voltaria a adorá-lo como ordena o mandamento do sábado. Vi outro anjo tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Quem são os que guardam os mandamentos do Novo Testamento? Apocalipse 14, versículo 12 diz, aqui está quem? A perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E eu pergunto, até quando continuará sendo guardado? A gente pode ver aquilo que nós acabamos de ler. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o que? O Senhor. E qual deve ser a razão para se guardar o sábado? Aquilo que nós vemos no início. A razão de se guardar o sábado tem que ser algo vindo de onde? Do coração. Nós não guardamos para ser salvos. Nós guardamos porque já estamos salvos. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Como vimos, o povo de Deus nos últimos dias será reconhecido por essas duas importantes características: a observância dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os mandamentos de Deus refletem seu caráter
eles expõem a norma pela qual Deus deseja que todo ser humano lhe obedeça, como resultado da salvação, provida por Jesus, mas nunca por meio para se obter salvação. Isso seria o quê? Legalismo. A fé em Jesus é um instrumento por meio do qual o indivíduo passa a possuir as bênçãos do perdão. Queridos irmãos, o selo de Deus indica que pertencemos a quem? A Jesus. Somos 100% de Jesus. O selo de Deus indica que pertencemos ao Senhor como Criador e Salvador, e é, portanto, um sinal de vida e de esperança. A marca da besta, por outro lado, indica apostasia e é, portanto, um sinal de perdição e de morte. Ao descobrir essa grande verdade, de qual lado nós precisamos ficar? A quem nós precisamos prestar a verdadeira adoração? Que possamos, cada dia que nós vimos a casa de Deus, cada dia que nós estudarmos a sua santa palavra, nós possamos olhar para o céu e ver que o Senhor Jesus foi para um lugar, preparar um lugar para mim e para você. Nas 2 guerras mundiais, mais de 70 milhões de pessoas morreram. E o inimigo hoje está tentando destruir. É o que ele faz, é destruir. Mas ele é uma pessoa vencida. Ele é um ser destruído. E nós, mais do que nunca, precisamos estar aos pés de Jesus. Quando me deram esse título, né, 100% com Jesus, ficou uma interrogação, né? Estou eu 100% com Jesus? E às vezes, pessoas querem confiar em quem? Em governos. E nunca eu vi uma política tão acerrada igual essa. Mas a palavra de Deus fala o quê? Que muitos confiam em cavalos, outros em cavaleiros. Mas a nossa fé tem que estar onde? Em Deus. Mesmo porque a palavra de Deus fala que nenhum governo é instituído se não é da vontade dele. O que nós precisamos é estar 100% com Jesus. Por quê? Porque ele fez uma promessa, e a sua promessa é verdadeira. Ele foi preparar lugar, para que onde ele está, estejais vós também. E esse dia está chegando. Eu não vejo a hora. O Renan vai cantar para nós agora. Que Deus possa usá-lo. E onde a palavra falada não chegou, que a palavra cantada possa chegar. E que o Espírito Santo possa falar fundo em cada coração. Amém? Você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero lhe fizeram chorar. Não importa pra onde
onde você foi. Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero lhe fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Amém. Obrigado, Renan. Deus não desiste de você. Estamos já quase terminando a semana de oração. Amanhã o Edson irá pregar. E ele vai falar justamente, não tenha medo. Que você possa fazer plano de estar aqui amanhã às 19h45. Tivemos Isaura Navarro conosco, a Mara, o Júlio César, Lara, inclusive ela agradece pelo seu filho Guilherme e esposa estar acompanhando, estar aqui todos os dias dessa semana, né? André até agradece pela presença do Guilherme e sua esposa, né? E o Gersino, a Isaura e o Gersino, a Isaura é minha irmã, o Gersino meu cunhado. Que Deus possa abençoar vocês aí no Espírito Santo, e estaremos orando por vocês também, e possa orar por nós. Nesse momento, colocar-vos de pé e vamos ter uma palavra de oração.
Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, estamos chegando, ó Pai, nos finais da vida nessa terra. Podemos ver profecias cumpridas, profecias se cumprindo, e profecias que irão se cumprir. Nós temos certeza, ó Pai, que tudo no seu determinado tempo, mas que nada venha colocar medo em nós, mas pelo contrário, Pai, possamos estar apegados a Ti e ligados 100% contigo, para que, vindo as adversidades, possamos aquietar e saber que Tu és Deus, possamos refugiar em Ti. Ó Senhor, abençoe a Tua igreja, abençoe cada um presente aqui nesta noite, que possamos ir embora seguros, protegidos pelos Teus santos anjos, e que possamos, ó Pai, estar aqui amanhã para ouvir a continuidade dessa semana. Estamos falando sobre o Apocalipse, podemos ver sobre as cartas, podemos ver hoje sobre o selo, e amanhã um tema muito oportuno, ó Pai, porque diante das coisas que acontecem, nós não precisamos ter medo. Seja com o irmão Edson, que ele fale inspiradamente por Ti amanhã. Seja com cada um aqui presente, com o Guilherme e sua esposa, que esteve durante a semana aqui conosco, que eles possam também fazer plano de juntos, cada vez mais nos preparar para a volta de Jesus. Perdoa-nos, ouça-nos e salva-nos para o Teu reino, pois nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.